quinto ano, vamos começar uma nova unidade. Unidade 4 de História. Abram a apostila de vocês. Unidade 4. Escrita, registro e expressão do conhecimento humano. Nessa unidade, o que nós vamos aprender? Nós vamos conhecer a escrita de antigamente, onde elas surgiram, que situações essa escrita era utilizada. Lá os povos do passado, como que eles utilizavam, como que eles faziam esse registro e as tecnologias para produzir esse registro, ok? Antigamente, eles usavam o pictograma. O que seria pictograma? Pictograma é uma representação das palavras usando símbolos, usando desenhos. Não é a nossa escrita, né? Letra por letra, não. Eles usavam um desenho que representava essa palavra. Então, observem lá aquele exercício da página 20, exercício 1. Observe essas imagens que representam pictogramas, ou seja, símbolos que representam palavras sumérios criados aproximadamente 5.200 anos. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representado. Então, tem desenhos, certo? Tem lá, o primeiro quadrinho tem um desenho, ok? Que desenho vocês acham que faz lembrar? Esse desenho é o que será? É um boi? Olhem lá as palavras que pode ser boi, é uma cabeça, é um pássaro, é um peixe, é grãos ou é água? O que vocês acham? Daí vocês vão escrever lá. Ao lado tem um outro desenho. Vocês vão escrever o que vocês estão achando que aquele desenho é parecido com o quê? Assim vocês vão escrevendo os 6 desenhos, ok? No 2, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão usar esses pictogramas, esses desenhos e vão criar uma frase, tá? Não é para escrever nos quadradinhos, vocês vão apenas desenhar, formar uma frase. E depois faça com que alguém da sua família tente descobrir o que você tentou escrever, para ver se eles acertam. Mas uma coisa, tem que caprichar no desenho, senão não tem como descobrir. O surgimento da escrita e os primeiros registros. Nós sabemos que existem várias línguas faladas, né? Que vão se transformando ao decorrer do tempo. As línguas surgiram de maneira natural, por meio da interação humana. Você conversa, você começa a conversar e começa a surgir palavras, vocabulários, certo? Por outro lado, os diferentes tipos de escrita precisaram ser pensados, desenvolvidos e organizados para que fosse possível entendê-los. O mais antigo sistema de escrita originou lá na Mesopotâmia, com os povos sumérios. Povos sumérios são os povos da Mesopotâmia, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Bastante tempo. Temos lá Mesopotâmia. Onde fica Mesopotâmia? Você tem um mapa onde está marcado a Mesopotâmia. Estão vendo? Mesopotâmia é essa região verde do mapa, tá? Que tem lá assírios, amoritas, acádios, sumérios, são os povos, né, que habitavam na Mesopotâmia. Olhem lá, joguem essa imagem da Mesopotâmia no mapa atual, para vocês saberem onde
onde era a Mesopotâmia hoje. Se vocês fizerem um traçado parecido com o da Mesopotâmia, vocês vão ver que pega um pouco da Turquia, uma boa parte do Iraque, um pouco da Síria e um pouco do Irã. Então ficou a Mesopotâmia de antigamente, é um pouquinho da Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã. Antigamente, eles faziam seus registros num tablete de argila. Seria um bloco de argila. Esse bloco de argila, que está na apostila na página 22, foi encontrado na cidade de Kish, na Mesopotâmia. Hoje tem um pedacinho do Iraque. As inscrições foram realizadas há aproximadamente 5.000 anos. Então, o que é? Essas placas de argila eram o local onde eles faziam seus pictogramas, seus desenhos. À medida que as cidades se desenvolviam, o comércio passou a ter muitos produtos, muitos vendedores e muitos compradores. Por esse motivo, as mensagens escritas se tornaram essenciais, pois facilitavam a organização das informações, incluindo as das práticas comerciais. Eles precisavam registrar, certo? Muita venda, muito comércio, eles precisavam registrar tudo nesse tablete de argila. Entre as informações importantes que eles escreviam eram a quantidade de alimentos, as leis, a história a respeito de reis e de deuses. Então eles costumavam registrar, A escrita usada lá na Mesopotâmia ficou conhecida como cuneiforme. É um objeto chamado cunho, que era usado para gravar os símbolos nos tabletes de argila. Então, cunho não é um pedaço de madeira, um lápis de madeira, mas na ponta tem um pedaço, um tipo de um ferrinho, um metal. Esse metal, esse cunho, eles usavam para escrever na argila mole. Argila, você só consegue escrever, modelar se ela estiver mole. Depois de dura, não tem. Então eles registravam tudo, Era a forma deles se expressarem. Como eles não sabiam escrever, eles registravam com os pictogramas, com os desenhos. Esse era o registro deles naquela época da Mesopotâmia, certo? Então, eles falavam, no comércio, um exemplo, no meu comércio tem gado. Como que eu vou representar o gado? Eu vou desenhar lá uma vaquinha. Todo mundo vai saber que esse meu pictograma significa uma vaca. Eu tenho uma plantação, esse ano a minha plantação vai dar trigo e mandioca. Ok, desenha lá trigo e mandioca. Todos vão saber que significa trigo e mandioca, ok? Então, esses pictogramas que nós vimos lá naquela página, qualquer pessoa ao olhar já vê o significado, porque são desenhos simples, com traçados simples, mas nítidos, O pictograma vocês não estão vendo nenhum muito produzido, cheio de detalhes, não, são desenhos, vamos dizer, básicos, que todo mundo ao observar vê o significado,
Mesma coisa que vamos dizer, um sol. Tem que ser um sol básico. Aquela bolinha com aqueles risquinhos, significa o sol. Todo mundo que olhar vai dizer que aquilo é um sol, certo? A página Eu Historiador, na 23, vocês vão observar uma imagem. Essa imagem mostra o tablete de argila encontrado há milhares de anos em Nippur, uma cidade habitada pelos sumérios, povos da Mesopotâmia. Olhem lá, esse tablete de argila foram registrados informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães. Tá? Após ler o texto, responda as questões. Letra A. Vocês vão responder. Como os mesopotâmicos faziam os registros da escrita? Como que eles registravam? Eles usavam papel e caneta? Canetinha? Ok. B. Indique com um X o tipo de informação registrada no tablete, de acordo com a explicação que acompanha a imagem. Nós lemos lá que foi representado nessa imagem informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães. As informações que estão registradas são informações da família, informações religião ou de alimentos. Vocês vão fazer o X na alternativa correta. No espaço C, vocês vão criar um símbolo para registrar uma informação semelhante à que foi registrada no tablete. Lá eles registraram alimentos. Vocês vão fazer símbolos também registrando alimentos. Qualquer tipo de alimentos, ok? Mas lembre que é o traçado. Vocês vão desenhar lá um alimento, vamos pensar não pode ter escrito. Um exemplo, uma latinha de uma Coca-Cola. Ok, mas vocês vão fazer só o contorno da latinha sem nenhum rótulo, não pode ter escrito, tá? No livro de atividade de vocês, lá na página 75, número 1, você estudou o surgimento da escrita, o local onde foram encontrados os registros escritos mais antigos e os povos que produziram esses registros. Agora, use as seguintes pistas para completar a cruzadinha. Tem as pistas A, B, C, D. Vocês vão tentar desvendar essa pista e completar a cruzadinha. A. Ação de representar por meio da escrita. A escrita, o que você fez para acontecer essa escrita? Ação de B. Um exemplo do A para ficar mais fácil para vocês. Eu vou fazer um desenho. Eu fiz a ação de desenhar. Se foi feita uma escrita, você fez a ação de... Essa é a resposta da A. B. Povo que desenvolveu um sistema de escrita registrado no tablete de argila. Qual que é o nome do povo lá da Mesopotâmia? Povos? Aqueles lá da Mesopotâmia. C. Lugar onde foram encontrados os registros escritos mais antigos. Onde que foram?
Qual que foi aquele local que hoje, né, que pega lá um pouco da África, da Arábia, aquela região lá, pega a Turquia, o Iraque, qual que é o nome daquela região? E o D, inicialmente a escrita era usada para registrar a quantidade de alimentos, impostos, histórias e... que mais que eles registravam? Vamos completar a D. O 2, o que é que vocês vão fazer? Qual é a finalidade da escrita na atualidade? Hoje, por que vocês fazem a escrita? Para quê? Vocês usam a escrita para quê? Pensem lá, né? Vocês escrevem e fazem o quê? O 3, vocês vão ligar. Temos alguns objetos, certo? Temos lá aquele instrumento para fazer os pictogramas na argila. Temos um tablete de argila, certo? Só o tablete, só a argila. Temos depois um tablete já com a escrita. E depois nós temos um cilindro. Vocês vão ligar nas palavras selo cilíndrico, cunha, escrita cuneiforme e tablete de argila, tá? Vocês vão ligar cada desenho, cada objeto aos seus respectivos nomes, ok? Caprichem nessa atividade, depois nós voltamos para corrigir. Quinto ano, voltamos. Pegue então a apostila de vocês na página 20. Vamos resolver o Diga Aí, ok? Então vocês, no número 1, vocês viram alguns pictogramas. E temos que escrever o significado de cada pictograma. O primeiro desenho lá, vocês estão vendo, é um quê? É um pássaro. Então, vocês vão escrever embaixo daquele pictograma a palavra pássaro. Ao lado do pássaro, nós temos um boi. Coloquem lá, escrevam o nome boi. Ao lado do boi, aquelas ondinhas significa água. Embaixo, nós temos um desenho de uma folha, de um ramo, grãos. Depois nós temos uma cabeça. E depois temos o desenho de um peixe. Então ficou pássaro, boi, água, grãos, cabeça e peixe. Ok? O 2 é com vocês. Vocês, têm que criar, vocês precisam criar uma frase usando esses pictogramas. Tá? Um exemplo. O boi colocou a cabeça na água e pegou um peixe. Mais ou menos assim, ok? Mas o 2, usem a criatividade de vocês. Daí nós vamos para 23, corrigir os exercícios. Eu, historiador, vocês estão vendo lá um tablete de argila, ok? Que foram registradas informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães, tá? Letra A. Como os mesopotâmicos faziam para registros escritos? O que eles usavam para fazer
fazer esse registro, eles usavam a cunha. Escreviam aonde? Num tablete de argila. Então, letra A, eles faziam o registro com as cunhas, né, que são o material, né, para fazer o registro, em tabletes de argila. B, indique com X o tipo de informação registrado no tablete de acordo com a explicação que acompanha a imagem. A imagem lá da apostila de vocês, aquele tablete está registrando o quê? Informações sobre família? Informações sobre religião? Ou informações sobre alimentos? Alimentos, X na palavrinha alimentos. Justifique a sua resposta. Foram registrados no tablete informações de alimentos e quantidade de cada um, né? Que está dizendo lá que informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo, de farinha e de pães. A letra C é com vocês também. Vocês vão criar um símbolo, pictograma, para registrar uma informação semelhante da que foi representado na imagem. Se na imagem está falando sobre alimentos e quantidades, vocês vão ter que registrar alimentos e quantidades, ok? Traçados, usem o lápis grafite, não é colorido, ok? Usem, façam um retângulo ou um quadrado, né? Como sendo a argila, e dentro desse tablete vocês escrevem as informações, ok? Façam do estilo mesopotâmio, certo? No livro, no caderno de atividades, na página 75, pegaram lá? Você estudou o surgimento da escrita, o local onde foram encontrados registros escritos mais antigos e os povos que produziram esses registros. Agora, use as seguintes pistas para completar a cruzadinha, certo? Letra A. Ação de representar por meio da escrita. Qual é a ação? O desenho, você faz a ação de desenhar. A escrita, ação de escrever. Então, escrevam na letra A palavrinha escrever. B. Povos que desenvolveram um sistema de escrita registrado em tabletes de argila. Quem que pegou o tablete, pegou o cunho e começou a fazer o registro? Que povo era esse? Sumério. Escrevam lá, letra B, Sumério. Letra C. Lugar onde foram encontrados os registros escritos mais antigos. Os registros mais antigos foram encontrados aonde? Mesopotâmia. Então, escrevam letra C, Mesopotâmia. Letra D. Inicialmente, a escrita era usada para registrar a quantidade de alimentos, impostos, história e leis. Escrevam lá a palavrinha leis. Então, como que ficou? A. Escrever. B. Sumério. C. Mesopotâmia. E D. Leis. Na página seguinte, número 2. Qual é a finalidade da escrita na atualidade? Por que vocês usam
usam para quê? A escrita para fazer registro das aulas, aqui na escola, para anotar tarefa. Que mais? Vocês escrevem para quê? Para enviar uma mensagem, uma informação, né? Vocês escrevem para quê? Para se expressar numa atividade que vocês precisam escrever a opinião de vocês, certo? Na 3 vocês vão ligar. Ligue cada imagem ao nome correspondente. Nós temos o primeiro objeto, aquele objeto usado pelos sumérios para escrever no tablete de argila. Temos um tablete de argila. Temos um tablete de argila já com a sua escrita e temos um cilindro. Vamos ligar? Primeiro desenho lá, aquele equipamento, aquele objeto é usado, é o quê? É uma cunha. Liguem lá no cunha, na palavra cunha. Embaixo temos um tablete de argila. Liguem no tablete de argila. Temos depois um tablete de argila com uma escrita cuneiforme, que é usado a cunha. E depois nós temos um selo cilíndrico. Liguem no selo cilíndrico, ok? Então, o primeiro objeto é uma cunha, o segundo desenho é um tablete de argila, o terceiro é uma escrita cuneiforme e o quarto é um selo cilíndrico, ok? Pois é, então, Quincano, a professora vai colocar um vídeo sobre a invenção da escrita, ok? Assistam, que é bem interessante, é um vídeo bem legal falando dessa início da escrita, essa origem da escrita, como começou, onde começou, ok? Assistam, que é bem interessante, certo? Até mais!